Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, e nós vamos juntos novamente dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começo o nosso vídeo de hoje com a leitura do texto de número 12, o que é o ego, tá? Um novo texto. O ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar a sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, a parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. E em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos. Seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus, se habita nele? O que pode conhecer do pesar e do sofrimento, se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque? Se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade. Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro, e o sangue tem que ser derramado diante do altar onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar às ilusões no santuário da própria vida, e a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele. Passo então agora para a lição do dia, né? Para a leitura da nossa lição do dia, que é a lição 331. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Quer dizer, estamos fazendo uma declaração aqui, né? Estamos fazendo uma escolha, né? Mais do que uma declaração, é uma escolha, né? A minha vontade é a tua, que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha, não a do meu ego, né? Que tolice, pai, acreditar que o teu filho poderia causar sofrimento a si mesmo. Ser-lhe-ia possível fazer um plano para a sua própria maldição e ser deixado sem um caminho certo para a sua liberação? Tu me amas, pai. Não poderias nunca deixar-me desolado, para morrer num mundo de dor e crueldade. Como pude pensar que o amor abandonou a si mesmo? Não há outra vontade senão a vontade do amor. O medo é um sonho e não há vontade que possa entrar em conflito com a tua. O conflito é o sono e a paz, o despertar. A morte é a ilusão. A vida, verdade eterna. Não há oposição à tua vontade. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. O perdão nos mostra que a vontade de Deus é uma só e que nós a compartilhamos.
Contemplemos as visões santas que o perdão nos mostra hoje, para que possamos achar a paz de Deus. Amém. Antes de passar para a leitura do livro da Marianne Williamson, eu queria fazer uma observação com vocês importante, de um pensamento que eu tenho, tá? Esse pensamento, não sei se vocês vão ouvir esse pensamento de outro professor de um curso em milagres, né? Ele decorre dos meus anos de estudo, desde 98, e decorre de outros estudos em escolas de cura, das quais eu fui aluna, né? O Theta Healing, inclusive, né? O Theta Healing tem muita influência nisso, né? A própria psicanálise, a programação neurolinguística, enfim. Na minha opinião, esse ego negativo, a respeito do qual o curso em milagres se refere, né? E eu preciso fazer essa distinção aqui, tomando essa expressão ego negativo emprestada do Dr. Joshua David Stone, né? Que eu amo, adoro, um grande mestre na minha vida também, me influenciou muito, inclusive na minha maneira de entender o curso, né? No meu entender, na minha percepção, o ego é um programa de computador, né? Então, nossas mentes, elas são, como é que se diz, computadores biológicos, e elas estão programadas de determinadas formas, tá? E, para mim, o ego é o programa de sobrevivência do ser humano, que está relacionado lá ao cérebro reptiliano, né? Tomando aquele modelo dos três cérebros, né? O ego é a parte da programação do cérebro que foi chamada de reptiliana, né? Então, essa programação, ela se sobrepôs à nossa programação original, né? Que é a programação do Divino Espírito Santo, é o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. E nós estamos, através da utilização do curso, nós estamos retirando esse programa, para que o programa original, né? Então tem esse programa que está por cima, ele é espúrio, é o sistema de pensamento do ego. Então nós estamos retirando essa programação do sistema de pensamento ou melhor, eu falei errado, né? Falei do sistema, o original é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então nós estamos retirando essa programação espúria, né? Que é o sistema de pensamento do ego. Para mim, isso é o ego. O ego é um programa de computador, tá? Né? Então, isso vem a ser o ego. O ego, lembrando aqui de tudo que a gente tem estudado ao longo desses últimos 3 anos, né? Que temos estado juntos aqui diariamente. O que eu ia falar? Meu Deus, esqueci. Enfim. O ego é a nossa crença na separação. Lembrei o que eu ia falar, né? E o ego, ele está baseado em alguns pilares, né? O primeiro deles, a tríade ímpia, né? Que diz que eu pequei no passado, portanto, hoje eu sinto culpa e, portanto, para o futuro eu tenho medo. Eu tenho medo do futuro, né? Muito bem. E o ego é um programa que também está baseado na crença na falta, que é o princípio da escassez, na separação e na... falta, separação e limitação, né? Como diz o Tom Wakechild. Então, o ego, ele está estruturado dessa forma, tá? O ego de um curso em milagres, que não deve ser confundido com a definição do ego que é utilizada pela psicanálise, tá? Não deve ser confundido. Curiosamente, na introdução básica a um curso em milagres, no glossário, o Dr. Kenneth, ele não define o ego, né? Ele define em várias obras dele. Então, eu apelei aqui para o glossário índice de um curso em milagres, que é do Dr. Kenneth, que é um livro maravilhoso,
E aí o que ele diz que é o ego? O ego é a crença na realidade do eu separado ou falso, o qual foi feito como substituto do ser que Deus criou. E aí ele coloca ser que Deus criou com letras maiúsculas. É o pensamento de separação que faz com que surjam o pecado, a culpa e o medo, e um sistema de pensamento baseado no especialismo para proteger a si mesmo, para que o ego proteja a ele mesmo, né? É a parte da mente que crê estar separada da mente de Cristo. Esta mente dividida tem duas partes, uma mente errada e uma mente certa. Quase sempre o ego é utilizado para que designemos a mente errada, mas ele também pode incluir a parte da mente dividida que pode aprender a escolher a mente certa, tá bom? Nota: não deve ser equiparado com o ego da psicanálise, mas pode ser equiparado mais ou menos com a psique inteira, da qual o ego psicanalítico faz parte, né? Que seria o ego, o superego e o id, tá? Então já expliquei isso aqui para vocês em outro vídeo, e aí ele define dessa forma, e eu gosto muito dessa definição, né? Eu gosto muito da maneira como o Dr. Kenneth, ele ensina um curso em milagres, né? Ele foi o primeiro grande professor de um curso em milagres, e para mim, eu não encontrei ninguém que eu ache que o supere, né? Na verdade, talvez não seja nem bom falar de melhor ou pior, né? Mas realmente eu tenho uma afinidade com as obras desse homem que realmente é muito grande, tá? Então, por isso que eu fiz um post lá no Instagram. Se você ainda não foi lá, por favor, vá, curta pra mim, por favor, né? Na nossa conta lá, Alquimia dos Milagres. E eu botei uma tela com um programa de computador. Simplesmente, uma tela com uma linguagem que é um programa de computador, né? Se um de vocês hoje, até hoje, teve oportunidade de ver um programa de computador, ali tem uma ilustração, né? Um programa de computador nada mais é do que uma série de instruções, né? Uma encadeada na outra, escrita numa linguagem que a máquina consiga compreender e que vai dizer que a máquina tem que operar de uma determinada forma A, B ou C, né? Você tem os sistemas operacionais, que são os programas estruturantes dos computadores, né? Que vão comandar tudo aquilo que o computador fizer em termos de programas aplicados, né? Então, por exemplo, a gente tem o Windows, que é o sistema operacional mais comum hoje que a humanidade usa, né? E dentro do Windows você tem as ferramentas, né? Os aplicativos. Então você tem, por exemplo, um editor de texto que é o Microsoft Word. Você tem, por exemplo, uma planilha de contas que é o Microsoft Excel, né? Mas quem é que gerencia tudo? É o sistema operacional, é o Windows. Então eu diria para vocês que na minha concepção, na minha ideia, o ego é como se fosse o nosso sistema operacional, mas ele é falso, ele está por cima do nosso sistema operacional verdadeiro, né? E a condição estruturante dele é dizer que nós estamos separados do nosso Criador, né? Então isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês hoje como um complemento para esse texto, o que é o ego, tá bom? Passamos agora para a leitura do texto do livro da Marianne Williamson, do dia 331. O livro é Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, e ele diz assim o texto: o meu corpo está saudável e cheio de vitalidade, banhado na luz de Deus, na luz santa. À medida em que eu sigo pelo meu dia hoje, eu uso a minha mente para curar e restaurar o meu corpo. Eu não me envolvo no estresse do mundo, porque eu relaxo nos braços de Deus. Eu continuamente derramo a luz branca nas células do meu ser físico, para que então elas possam ser alimentadas pelo divino.
É o que a gente faz todo dia quando a gente medita, né? Eu ensinei vocês a meditarem no início do ano, quando a gente começou a jornada de cura da criança interior. E falei para vocês imaginarem que essa luz branca, ela vinha e ela nutria vocês e cada uma das células de vocês. Você pode imaginar também a luz dourada da consciência crística, tá bom? Aí fica a teu critério. O meu corpo é um dispositivo de aprendizado que me apoia na jornada da minha alma. Eu não abuso do meu corpo, eu não o utilizo equivocadamente, porque ele é um templo sagrado. Ele contém a minha energia para os propósitos da minha vida na Terra. O quão santo é esta dádiva, este presente que Deus me deu. Vamos aqui entender que a Marianne, ela tá falando uma frase que vai completamente de encontro, né? Vai completamente de encontro ao que a gente aprende no curso, né? Que Deus não fez esse corpo, né? Mas eu quero que vocês entendam que ela sabe que ela tá falando algo que não tem a ver com a verdade do curso. Mas eu quero que vocês entendam que ela tá falando num outro nível, tá? E vamos nos abrir aí para essa, digamos, licença poética dela, né? Então ela tá entendendo que para ela ter a missão dela aqui na Terra, ela recebeu esse corpo e esse corpo é uma dádiva e ela vai cuidar bem dele e ela não vai utilizá-lo de forma equivocada, tá? Só pra gente não ficar preso aí na metafísica do curso, tá bom? E eu tenho certeza absoluta que o Dr. Kenneth Wapnick, que a gente estava falando dele ainda há pouco, ele cuidava muito bem do corpo dele, tá bom? Inclusive porque em relação a essa mente separada, esse corpo-mente, ele se torna uma coisa só. Quando a gente cuida bem do nosso corpo, a gente também influencia positivamente essa mente. Nós também permitimos que essa mente funcione melhor. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Você vai para a academia e você faz um exercício aeróbico, e você faz uma aula de yoga, ou você faz uma aula de alongamento, quando você termina, você está se sentindo muito melhor. Então a sua mente está mais leve, né? A própria yoga, eu já falei para vocês que a yoga é uma atividade física para preparar os nossos corpos para a meditação, tá? Então vamos ver nesse sentido aqui, tá? E a oração. Querido Deus, que o meu corpo possa ser saudável e inteiro. Eu entrego o meu corpo a você, para que seja usado para os teus propósitos, para dar e receber as dádivas do amor. Em tudo o que eu disser e fizer, que o meu corpo possa conter a sua luz e expressar a sua natureza vibrante. E assim é. Amém. Tá bom? Muito bem, meus queridos, minhas queridas, eu vou lembrar vocês que não há sincronicidades no estudo de um curso em milagres. Então, efetivamente, ontem nós fizemos uma live da sessão 4 do capítulo 3, né, que é o erro e o ego, tá? E aí, começamos a estudar o que é o ego, né? E vamos estudar pelos próximos 10 dias o que é o ego. Então, eu peço a vocês que assistam a live. Tomem nota daquilo que vocês não entenderem, me perguntem aqui pelos vídeos diários, tá? É muito importante, tá bom? É muito importante. À medida em que o tempo passar e vocês se dedicarem mesmo a esse estudo, com todas as possibilidades que estão sendo oferecidas para vocês aqui no canal, vocês vão ver. Vocês vão ver o quão importante essas instruções que eu tô dando para vocês, elas são. E apelo novamente para a boa vontade de vocês, para a disposição de vocês, e peço que aqueles que não tiverem feito o Pix para mim, no valor mínimo de R$8, por favor, o façam, tá bom? Agradeço imensamente. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, agora falando desses passos mais abrangentes aí para nossa cura, né?
com mais uma leitura, com a leitura de mais um texto. Eu vou ler esses textos, gente, de uma forma um pouco aleatória, tá? Eu não tô seguindo direto, não, porque não vai dar pra gente terminar até o final do ano com a leitura direta, então eu tô pensando alguns que eu considero que são mais importantes, tá? E aí eu vou ler o texto, é um texto muito bonito aqui que diz assim, do Bradshaw, Volta ao Lar. Faça o seu eu adulto encontrar novos pais para a sua criança interior. Outro meio de defender a sua criança interior é fazer com que o seu eu adulto encontre novas fontes nutrientes para ela, né? Novas fontes de nutrição. Que tipo de nutrição é essa? Ah, Jaque, vou arrumar alguém para fazer uma comida para mim? Também é bom. Mas a gente está falando de nutrição afetiva. Chamo essas fontes de novas mães e pais. O ponto importante é fazer com que o seu eu adulto os encontre e não a criança. Isso é fundamental, porque como a criança está ferida, ela vai escolher novos pais iguaizinhos aos antigos, tá? Então é o seu eu adulto que tem que encontrar. Da mesma forma que é o seu eu adulto que vai ter que encontrar um parceiro ou uma parceira para você, se você hoje estivesse em um relacionamento e quiser encontrar um. Vai ter que ser o seu eu adulto que vai encontrar, porque a criança ainda está ferida, né? E aí, se você for mulher, ela vai encontrar um cidadão igualzinho ao seu pai. E se você for homem, vai encontrar um cidadão, uma cidadã igualzinha à sua mãe, tá? Não é isso que a gente quer, tá bom? Quando a criança faz a escolha, ela prepara a cena para que você experimente outra vez a dor do abandono. E aí eu diria que não é apenas a dor do abandono, é a dor da rejeição, é a dor do abandono, é a dor das humilhações, é a dor da traição, é a dor das injustiças, tá? A criança interior ferida quer que os seus pais verdadeiros a amem incondicionalmente. Para ela, a coisa lógica é encontrar adultos que tenham os traços positivos e os traços negativos dos pais que a abandonaram. Aqui ele está falando do abandono num sentido genérico, né? Abandono emocional e negligência emocional. É disso que ele está falando. É claro que isso leva a um grande desapontamento. A criança projeta no adulto escolhido por ela um apreço quase divino que não pode ser correspondido. Como um ser humano limitado, o substituto adulto não pode corresponder às expectativas da fantasia da criança, e ela se sente então desapontada e abandonada. Sua criança ferida precisa saber que a infância acabou e que você jamais poderá voltar a ter realmente novos pais, né? Você tem de lamentar a perda da sua infância verdadeira e dos seus pais verdadeiros, que é o trabalho com a dor original que nós começamos a fazer lá no mês de janeiro, né? Sua criança interior tem de saber que você, como adulto, pode fazer as vezes dos pais que ela perdeu. Entretanto, o adulto em você pode encontrar pessoas para alimentar e estimular o seu crescimento. Por exemplo, o poeta Robert Bly é um dos meus novos pais, é um escritor, né? Ele é inspirador e perceptivo. Ele comove a criança maravilhosa que vive em mim e me estimula a sentir e a pensar. Ele é sensível e bom. E embora eu não o conheça pessoalmente, eu o amo e o abraço como a um pai. Um padre chamado David é outro dos meus pais. Ele me deu atenção carinhosa e positiva durante os meus últimos dias no seminário. Lembrando que ele foi seminarista, né? Que ele ia ser padre, né? Eu queria sair, mas eu achava que seria um fracassado se eu fizesse isso. Eu estava extremamente confuso e cheio de vergonha. O padre David era o meu conselheiro espiritual. Por mais que eu me acusasse, ele sempre focalizava as minhas forças e o meu valor como pessoa. Um religioso episcopaliano, o padre Charles Wyatt Brown, é outro dos meus pais. Ele me aceitou incondicionalmente quando eu comecei a lecionar. Então, quem podem ser os seus pais?
O seu terapeuta pode ser um dos seus pais. Eu posso ser uma das suas mães. Pessoas que você goste e tenha apreço por elas, elas podem ser os seus novos pais. As minhas terapeutas todas foram minhas novas mães, né? E o único terapeuta que eu tive na minha vida também, durante um tempo, ele foi um dos meus novos pais, tá? Tendo em mente que todos nós, gente, temos os nossos, as nossas limitações como seres humanos, tá? Tenho também pais intelectuais, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o filósofo francês Jacques Maritain, Dostoiévski, Kierkegaard. Kierkegaard foi eu acho que ele era filósofo e ele era sueco, se eu não estou enganada. Nietzsche, filósofo, e Kafka, o escritor tcheco, né? Franz Kafka. Dostoiévski, o escritor russo. Para dizer a verdade, o meu garoto, minha criança interior, apenas tolera os nossos pais intelectuais. Ele confia quando eu digo que são pais que alimentam o nosso espírito, mas acha que são extremamente chatos. Muito bom, né? Muito boa essa observação. Encontrei várias novas mães para a minha criança e para mim. Virginia Satir, maravilhosa pensadora, especialista em sistemas familiares e terapeuta, é uma delas. Assim como a irmã Mary Huberta, que se interessou pessoalmente por mim no curso primário. Eu sabia que eu era importante para ela. Ainda nos correspondemos. Tenho uma velha amiga que será sempre uma das minhas mães. Na minha busca espiritual, Santa Teresa, a Florzinha, foi o meu modelo de cuidado materno para mim. Recebi também cuidado especial de Maria, a mãe de Jesus. Ela é realmente a minha mãe do céu. Quando a gente faz as meditações do Stargate, isso aqui é muito potente, porque a gente chama as energias dos mestres ascensos, né? Então a gente chama a energia do Mestre Jesus Cristo e ele é um dos nossos pais, né? E a gente chama as energias da Virgem Maria e ela é uma das nossas mães, né? Então você tem uma experiência real do que é sentir a energia de um pai e mãe divinos que cuidam de você, né? Deus é o meu pai principal. Jesus é tanto meu pai quanto meu irmão. Exatamente. Jesus me mostrou como Deus, meu pai, me ama incondicionalmente. A minha cura foi muito ajudada com a leitura das histórias bíblicas do filho pródigo e do pastor que sai à procura da ovelha desgarrada, né? A parábola da ovelha desgarrada, que eu sempre recomendo para vocês. E por que eu comecei a recomendar? Porque há mais de 20 anos eu li esse livro, né? Eu fiz o meu processo terapêutico todo com base nesse livro e na terapia do renascimento com a minha querida terapeuta, que é uma das minhas mães substitutas, a minha terapeuta Yara de Lima. Na história, o pastor abandona um rebanho para procurar a ovelha perdida. Não diria que ele abandona o rebanho, né? Ele deixa o rebanho lá quietinho e vai buscar a ovelha desgarrada, né? Eu e você, né? A ovelha desgarrada somos nós, né? Em algum nível, todos nós somos ovelhas desgarradas. Temos que permitir que esse pastor divino, que é o nosso irmão mais velho, nos encontre. Nenhum pastor sensato faria isso, né? Deixar o rebanho e ir buscar uma ovelha. O rebanho representa toda a sua riqueza terrena. Arriscar-se a perder todo o rebanho para encontrar uma ovelha desgarrada seria uma atitude frívola e irresponsável. Mas a história quer demonstrar que o amor de Deus por nós vai a esse extremo. A minha criança interior às vezes se sente como a ovelha desgarrada e fica feliz quando eu provo que o nosso Pai Celeste nos ama e nos protege. Então a mensagem da parábola da ovelha desgarrada é que Deus vai até os confins, né, para resgatar você e eu. E o seu vizinho também, o seu ex-marido e a sua ex-mulher, tá? Neste momento eu tenho 4 amigos muito chegados. São os meus irmãos no mais verdadeiro sentido da palavra.
Muitas vezes são também meus pais. Em muitas ocasiões, George, Johnny, Michael e Kip cuidaram do meu garoto assustado e cheio de vergonha, a criança interior ferida dele, né? Eles me elevaram à minha potência, me amando incondicionalmente. Minha criança e eu sabemos que eles sempre estarão presentes para mim. Recentemente, acrescentei meu amigo Pat à lista. Nós dois estamos no circuito dos seminários e ambos temos livros best-sellers, mais vendidos, né? Ele compreende certos problemas que os meus outros amigos não podem compreender e compartilhar comigo. De muitas outras formas, o adulto pode usar o que recebe de outros adultos para cuidar da sua criança interior. Por isso, gente, que é tão importante a gente ter um círculo de amigos que nos apoiem no nosso processo de recuperação. E o ideal é que esses nossos amigos também estejam no trabalho pessoal deles, assim como os nossos terapeutas, tá? A não ser que recuperemos e sejamos protetores da nossa criança interior, a sua carência nos consumirá. A consumirá, perdão. As crianças precisam dos pais o tempo todo. As necessidades da criança são insaciáveis. Se deixarmos que nossa criança interior dirija o espetáculo, enlouqueceremos os nossos amigos e as pessoas que amamos com as nossas carências. Onde é que nós vamos preencher o vazio da nossa alma? Na meditação. Tá? E aí, a partir daí, a criança interior ela já tem uma boa base para começar a funcionar. Se a gente soma isso, o nosso círculo de amizades, a nossa prática espiritual, a nossa psicoterapia, nossa, a gente vai muito mais rápido. Uma vez feito o trabalho da dor original, podemos aprender a confiar no nosso adulto para conseguir com outros adultos tudo o que precisamos. Por diversas razões, o meu último aniversário foi um momento de extrema solidão. Meu amigo Johnny percebeu meu estado de espírito. Johnny sabe também que eu sou apaixonado por jogo de golfe. Por isso mandou fazer um taco especialmente para mim. Normalmente, eu e meus amigos não trocamos presentes de aniversário. O presente de Johnny foi muito especial e muito precioso. O meu adulto o aceitou como um ato de carinho paterno. Com aquele presente, Johnny estava sendo um pai para mim, né? Lembrando, gente, que, assim, essa é uma das coisas mais importantes que a gente vai ter que fazer para cuidar da nossa criança interior. Encontrar novos pais, né? E nos nossos amigos, muitas vezes, com muita frequência, a gente encontra um amor que não foi possível encontrar nos nossos irmãos. E que talvez não tenha sido possível para nós darmos também aos nossos irmãos. Por quê? Porque os nossos irmãos, eles são os nossos companheiros de campo de concentração, né? E ali naquele campo de concentração, entre aspas, da nossa infância disfuncional, o que acontece? Há uma troca de abusos, né? Um irmão está abusando do outro o tempo todo, né? Claro que tem sempre um que abusa mais e o outro que é mais a vítima, entre aspas, né? Mas de um modo geral, quando a gente fica adulto, a gente começa a trocar chumbo com os irmãos para tudo quanto é lado, né? Difícil você ver irmãos que são amigos, é difícil. Na minha experiência, pelo menos, nossa, é muito difícil. Os irmãos, de um modo geral, eles se toleram, né? E alguns não conseguem, muitas vezes não conseguem nem se tolerar, né? E essa troca entre os irmãos, entre as pessoas que têm uma faixa etária perto da nossa, estão tendo as mesmas experiências, ela é muito rica, né? Então você precisa das suas amigas, das suas irmãs. E você precisa dos seus amigos, dos seus irmãos, né? Tem pessoas que não acreditam na amizade entre homens e mulheres. Eu não só acredito, como tenho vários amigos
que são muito especiais e que são muito importantes na minha vida, né? Amigos com quem eu nunca namorei, amigos de quem eu nunca fui afim, nunca foram afim de mim, nunca quiseram namorar comigo. Amigos, são amigos, né? E, e isso é muito legal, né? E se você puder criar uma base de amigos entre as pessoas que você conhecer, que estejam experimentando um processo de cura da criança interior, um bom lugar para você fazer isso, vou repetir, são os grupos de 12 passos. Nossa, você vai ter muita força na sua vida. Você não vai mais se sentir sozinho, né? E essa coisa de você encontrar, você vai encontrar seus irmãos, seus pares, né? E essa coisa de você encontrar novos pais para você é muito legal, né? Muito legal. Eu tenho várias pessoas que funcionam na minha vida como novos pais e novas mães. E tive muita sorte no processo de adquirir essas amizades ao longo do tempo, né? Pessoas que realmente se preocupam comigo, que se importam com a minha vida, né? Que me veem, né? Eu na minha infância, eu me senti, não tô dizendo que foi assim, a gente sabe que a projeção dá lugar à percepção, mas na minha infância eu me senti muito invisível. Eu não era vista, eu não era interessante, ninguém se interessava por mim, ninguém se interessava pelas minhas coisas, né? Então, a possibilidade de ter relacionamentos hoje com pessoas que me veem como eu sou, né? A própria relação que eu tenho com vocês aqui no canal vocês me veem exatamente como eu sou, né? Então, é muito gratificante. É muito legal, né? E saber também que eu tô podendo ajudar algumas pessoas, compartilhando as minhas experiências e o meu conhecimento e buscando trazer esse conhecimento de um curso em milagres que para mim é tão precioso para um propósito específico, que para mim é o mais importante das nossas vidas, que é curarmos, resgatarmos, né? As nossas crianças interiores. Então isso para mim é extremamente gratificante também, essa relação que eu estabeleci com vocês, tá? Então você hoje pode fazer uma lista de quais pessoas que já são novos pais para você, novas mães para você. Você já tem aí uma orientação de como funciona. Esses novos pais e mães, eles podem ser pessoas que você não conhece. Por exemplo, o Bradshaw, para mim, ele é um dos meus pais, porque os livros dele me tocam de uma maneira muito profunda. Eu sou muito apaixonada pelos livros dele, né? Então você já pode fazer essa lista. E você pode também fazer uma lista de pessoas que talvez não estejam mais hoje na sua vida, mas que tenham feito esse papel para você, como ele comentou aqui, né? Ele fez esse comentário, né? De que a dona fulana lá, a dona freira lá, era boa com ele quando ele era criança, né? Então, quais foram as pessoas que estiveram ali? A minha terapeuta falava muito isso, né, Yara? Quem é que estava presente para você na sua infância, né? Quem é que estava presente para você na sua infância, né? Então, de repente, um professor carinhoso, uma professora amorosa, um padre, um sacerdote, né? E eu acho que essa coisa da gente buscar um líder, um mestre espiritual também é muito boa, né? O Shri Shri Ravi Shankar da Arte de Viver, ele é um dos meus grandes pais substitutos, né? Eu ia fazer os cursos e nos cursos da Arte de Viver, assim como na respiração longa semanal que a gente faz, eles passam um vídeo pra gente do Shri Shri, né? E Shri Shri, ele é um homem que ele encarna muito esse arquétipo desse pai amoroso, né? Ele é um pai super amoroso, é aquele pai que te traz o conhecimento, que te traz o contato com Deus, que te traz uma verdade. Ele é muito amoroso, mas ele não é assim de mimar o discípulo. Ele é muito certeiro, né? Ele fala a verdade. E ele diz, por exemplo, que a gente tem que fazer as nossas práticas espirituais todo dia, né? Então ele é um grande pai espiritual que eu tenho também. Óbvio que o mais importante para mim é o nosso Mestre Jesus, que como
Disse o Bradshaw, ele é uma mistura de irmão mais velho com um pai, né? Esse amor paternal. O amor de Jesus é muito importante pra gente. Muito importante, tá? Nos falta, principalmente para nós brasileiros, nos falta mais amor paterno do que materno, tá? E ao longo do tempo passando aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então eu vou fechar o nosso vídeo hoje fazendo uma coisa que eu amo. Eu vou ler para vocês a história da parábola da... Vou ler para vocês a parábola da ovelha desgarrada. E então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador, entre aspas, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, né? Então haverá essa festa no céu. Não que aquele pecador que se arrependeu, ele seja mais importante do que os outros 99. Mas os outros 99 já estavam nos trilhos. E aquele se desgarrou, né? É muito a história do irmão que fica na parábola do filho pródigo. Então, já recomendei isso para vocês e recomendo novamente. Quando você estiver se sentindo muito mal, abandonado, rejeitado, acabado, injustiçado, leia essas duas parábolas. O filho pródigo, que é a campeã na minha opinião, é a descrição da formação do ego, né? E a parábola da ovelha desgarrada. Tá bom, meus amores? Exorto vocês novamente a que assistam a aula de ontem e todas as outras aulas do livro-texto que você tiver perdido, tá bom? Deixo vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.